Estava uma noite deslumbrante. A lua, sob as águas da represa, esperava a sua beleza refletida no imenso espelho azul do lago. A Praça Matriz, onde habitualmente os moradores se encontram para colocarem em dia todas as notícias importantes de uma pequena cidade, estava vazia. Os alto-falantes, pendentes nos postos, há pouco deixaram de anunciar os comerciantes do lugar. Uma brisa fresca que vinha do lago amenizava o mormaço da noite, deixando nas pessoas um suave langor. Atravessando a praça principal, esgueirando-se entre as sombras, um vulto procura, sem ser percebido, o caminho da praia. A distância dos 2 quarteirões que o separava do seu objetivo parece-lhe interminável, pois todas as vezes que ficava a descoberto sob a luz da lua, o medo e a precaução tornavam-se mais evidentes. Finalmente, à beira da água, procura um pequeno bote e, como um pequeno ponto, perde-se no meio da represa. No dia seguinte, quando o sol timidamente despontava por trás da Serra Mineira, os primeiros pássaros anunciavam o nascimento da aurora. O povo trabalhador preparava-se para enfrentar um novo dia, metódico e repetidamente igual ao anterior, com a certeza que nada de novo iria acontecer. Porém, esse dia não seria igual a nenhum outro anterior, e tampouco aos outros tantos passados na pasmaceira da pequena cidade. Esse dia seria diferente, como diferente estava o sol num tom de ouro avermelhado. Naquela manhã quente de dezembro, a natureza conclamava com o seu brilho as cores vibrantes e todos os habitantes iam para ir até a Praça Matriz para verem algo até então nunca visto. Nos pequenos lugarejos, o uso do telefone, invento maravilhoso e indispensável, não é necessário. As notícias, em poucos minutos, correm por toda a cidade e naquele dia a novidade correu célere e o povaréu acotovelou-se na tentativa de poder ver o estranho acontecimento. Aí, pasmem, junto ao mastro, bem em frente à torre da igreja de Santo Antônio, estava o motivo de tanto alvoroço. Uma criança recém-nascida, todo moreninho, todo caboclo, com grandes, profundos olhos negros e cabelos enrolados de azeviche. De onde teria vindo tão lindo menino? Da cidade não era, só poderia ter vindo de outro lugar. Como teria chegado aqui? Os comadres do lugar tentam em vão contar entre as moças da cidade a culpada, a mãe desnaturada que abandonara o filho à própria sorte durante a calada da noite. Mas nenhuma se encaixava em tal perfil e tampouco havia motivos para tal. Com a chegada do corpo policial, logo a situação foi controlada e o menino recolhido à delegacia local, onde o delegado esperava no mais breve tempo possível localizar a responsável pelo estranho abandono da criança. Falta relatar outro fato que havia passado despercebido, não só com a polícia, como da população do lugar. A imagem de Santo Antônio com o menino Jesus que ficava trancada num pequeno nicho com porta de vidro, bem no centro da torre da igreja, havia sumido misteriosamente, sem, entretanto, a porta ter sido aberta ao vidro quebrado.
O vigário só veio a dar por falta da imagem somente na manhã seguinte, quando providenciou, junto às autoridades, o relato do roubo do santo. Com a chegada do menino na delegacia, toda a rotina fora quebrada. Todos se desdobravam na tentativa de proporcionar o necessário conforto. Em todos havia despertado um maravilhoso sentimento de amor ao próximo. Novidades como esta criam nas pessoas sentimentos estranhos, tais como solidariedade, irmandade e outros. O ocorrido também evocara nas pessoas do lugar um fenômeno e todos procuravam obter para si a guarda do menino. Eram tantos os pais adotivos para uma só criança que a autoridade local resolveu entregar o menino para uma creche local onde todos poderiam ser simultaneamente pais e padrinhos. No dia seguinte ao marcante acontecimento, notava-se pela cidade um ar estranho. O céu estava mais azul e o verde da mata estava mais irradiante. Todos, acompanhando o júbilo da natureza, estavam alegres, cortesões, e a população, imbuída do mais alto espírito de humanidade, procurava levar à creche roupas, leite e brinquedos. Com o passar dos dias, a notícia que uma criancinha fora encontrada na Praça da Matriz correu por toda a cidade e vizinhas, formaram-se romarias para verem o tão decantado menino. Foram tantas as ofertas em dinheiro e géneros que houve por bem, com o aval da Câmara Municipal, nomear um tesoureiro que teria a incumbência de dar recebimento aos valores ofertados. Para esse cargo, o prefeito já tinha a pessoa certa, um cunhado imprestável, mas de toda a sua confiança e obediência, e sem dúvida alguma só iria fazer o que ele desejasse. As romarias foram sucedendo, numa atividade sempre crescente, e, consequentemente, os boatos de milagres traziam à cidade centenas de peregrinos que se acotovelavam em frente à creche da tentativa de só sentirem a presença do menino. Diziam que só a presença ou o contato com alguma coisa que lhe tivesse pertencido promovia curas tão miraculosas que iam desde a paraplegia até à cegueira total. Escusado será dizer que pedaços das fraldas e coelhos eram disputados a preço de ouro, já que não havia fralda que chegassem para tantos devotos. Assim, a pequena cidade foi desenvolvendo um comércio incipiente, tornou-se forte e opulento. As pessoas até então simples não mais se conformavam atualmente a terem uma vida sem os benefícios do progresso. Mas fato estranho, antes não havia uma só criança abandonada pela cidade. Entretanto, hoje esse número vinha crescendo assustadoramente. Isto vinha acontecendo desde o aparecimento do menino, ao princípio timidamente, depois chegavam em bandos. Eram meninos e meninas com idades variadas de 3 a 10 anos que perambulavam pela beira da praia e pelas praças da cidade pedindo esmola aos romeiros e dormindo ao relento sob as árvores ou no adro da igreja. As reclamações da prefeitura eram constantes. Os bons e devotos comerciantes pediam providências imediatas à prefeitura, que deveria terminar de uma vez por todas com o inferninho provocado por essa catraia miúda. Conclamou-se então uma Assembleia Geral dos ilustres vereadores do município,
constava na pauta da reunião os novos investimentos, os novos impostos a serem criados, como também tratar da infância desvalida, agora assunto prioritário de toda a municipalidade. Os ilustres vereadores representaram várias propostas para o problema das crianças, que ia desde a criação de um colégio interno que desse abrigo às que estavam e as que porventura viessem a surgir. Porém, como sempre, a praticidade é fator primordial. Optou-se pelo mais prático e econômico. As pestinhas seriam levadas a outra cidade e quanto mais distante possível melhor, de tal modo que não viessem mais a perturbar os bons e honestos cidadãos. Com a magnidade dos justos, decidiu-se pelos meados de abril isto, antes das romarias da Páscoa, que todos seriam embarcados em ônibus da prefeitura e levados para local bem longe. Entretanto, ao desaparecimento da imagem de Santo Antônio, ninguém mais prestava atenção. O delegado já havia esquecido o incidente e, como não for a localidade do ladrão e tão pouco o santo for encontrado, o nicho permanecia vazio, com a sua porta fechada e cadeado, tal qual sequer a chave for encontrada. A comunidade tinha outras coisas mais importantes, outras ocupações e prioridades. No afã de cada tornar-se rico, foram abandonadas todas as atividades tradicionais. A roça, até então a principal fonte de riqueza e sobrevivência da região, fora abandonada. A safra plantada na primavera passada não fora colhida. Os donos da terra não queriam e não podiam perder tempo com atividades tão pouco rentáveis, pois vinha concentrando todos os esforços em uma atividade muito mais fácil e rendosa. Os pequenos lavradores e trabalhadores rurais deixaram de lado as suas enxadas e utensílios e foram vender velas, pedaços de fraldas, roupinhas com atributos certificados pelo uso do Menino Santo. Isto devidamente comprovados com certidões de autenticidade. As propriedades abandonadas e desvalorizadas eram vendidas por qualquer preço para se converterem em várias bugigangas que seriam comercializadas. Não é que nós estamos a esquecer o principal personagem da nossa crônica, o menino de cor crioula, de grandes olhos e cabelos negros. Para o menino fora construído um enorme quarto com uma parede inteira de vidro, era como se fosse um nicho fechado e aferrolhado, onde só as pessoas de confiança podiam transitar e ter privilégio de cuidar de tão bela criança. Os romeiros estavam atrás do vidro protetor, sempre com a presença de 2 policiais, para darem guarda e impedirem que o anjinho fosse perturbado. O rápido crescimento urbano, associado à grande população flutuante, transformaram a pacata cidade num pequeno inferno, onde imperava a cobiça e a avareza. Uma pequena multidão de vendilhões ocupava todo o centro da cidade, onde, outrora, as pessoas se juntavam para comentarem e trocarem ideias ou simplesmente cultivarem amizades. Era hoje um verdadeiro pátio dos milagres, centro de vendilhões dos desocupados e dos sem-teto. Nas vésperas do prazo marcado, o prefeito já designara um ônibus necessário para a remoção de todas as crianças vadias da cidade. O dia amanhecera carrancudo e chuvoso. Fazia dias que o menino caboclo vinha apresentando sinais de doente. Não mais se alimentava como antes
e a tez morena e aos pouquinhos amarelando. Os grandes olhos negros estavam sem aquele brilho divino, mas ainda amorosamente expressivos, como se procurassem entre todos o que cercavam um verdadeiro afeto, uma pequena chama de amor desprovida de ambição, mas era em vão. O menino tornara-se um simples objeto, e toda essa atenção não passava de mero profissionalismo das pessoas contratadas para o seu bem-estar. Para tratá-lo foram contratados os melhores médicos dos grandes centros, incluindo até da capital do Estado. Todavia, nenhum desses doutores, professores, conseguiram atinar com a estranha doença que acometia o menino, que aos poucos minava a resistência da estranha criança. Nos primórdios dos tempos, era tudo sorriso. Hoje seus olhos marejavam sem contudo chorar, e o seu semblante apresentava uma profunda tristeza, como a repudiar tudo aquilo que estava ao seu redor. Não gemia sequer, chorava, como faz qualquer criança normal. Pelas 5 horas da tarde, nuvens carregadas cobriram os horizontes, de tal modo que as luzes da rua foram ligadas. Os rádios e as televisões apresentaram fortes interferências de uma tempestade magnética que parava sobre a cidade. Era como se o Império Celeste estivesse revoltado com o que estava acontecendo lá embaixo. Durante aquela estranha escuridão, o delegado lembrou-se do desaparecimento do santo e, obedecendo aos trâmites legais, convocou o vigário para esclarecer sobre o desaparecimento do Santo Antônio. Como já se passara cerca de 4 meses e o vigário nada tinha que conformar, o doutor delegado mandou arquivar o processo por improbabilidade de verificação. Tanto mais que todas aquelas atenções estavam voltadas para o menino milagroso e ninguém mais se lembrava de roubo do santo padroeiro. Enquanto naquele imenso palco ia seguindo, quase que normalmente, nos bastidores urdiam-se as traições e as maquinações. O presidente da Câmara havia convocado uma Assembleia Extraordinária com o pretexto dos nobres vereadores. Fizeram um levantamento dos acontecimentos dos últimos 4 meses, isto pelo aparecimento do menino. Porém, tinham como principal objetivo a cassação do tesoureiro nomeado pelo prefeito. Contava o presidente no momento com quase metade da Assembleia Municipal. Bastava agora tão somente controlar a votação, nem que para isso tivessem que subornar alguns dos edis. Assim, no dia seguinte, o tesoureiro seria gente da sua confiança e todo esse dinheiro estaria inteiramente sob o seu controle. Durante os últimos meses, as classes burguesa estava em franco desenvolvimento. Suas contas bancárias estavam engordando e os investimentos pessoais crescendo olhos vistos. Muita gente de fora havia adquirido terras e sítios e os moradores haviam abandonado para se dedicarem à prática do comércio. Na procura do lucro fácil, venderam tudo o que possuíam para poderem especular como comerciantes, adquirindo toda e qualquer espécie de quinquilharias e guloseimas. Esses homens, até então independentes, tornaram-se dependentes de uma atividade para a qual não estavam preparados. Eram agora escravos dos bancos e dos fornecedores, de tal modo que hoje nada mais possuíam a não ser os filhos, os sonhos e as dívidas.
Enquanto transcorria a sessão da Assembleia da Câmara Municipal, com os consequentes duelos entre partes rivais, o estado de saúde do pequenino paciente estava cada vez pior. Não mais se alimentava por via oral, mas somente por soro, e a respiração estava sendo processada com balão de oxigênio. Já era noite alta, um vulto vindo do lago atravessaram os 2 quarteirões que separavam o lago da Praça da Matriz e segue direto à creche onde se encontrava o pequeno moribundo. A cidade permitia a sua locomoção rápida. Entrou no quarto atravessando a parede de vidro e voltando rapidamente, sem ser notado por ninguém, perdendo-se totalmente na escuridão da noite. Na manhã seguinte, nem os vendilhões nem os comerciantes sabiam do que havia acontecido na noite anterior. Todos se preparavam para o seu novo dia por cima do lixo acumulado nos dias anteriores. Nem mesmo as pessoas que protegiam o menino haviam notado a sua falta. O prefeito fora dormir, derrotado pelo seu rival político. O presidente da Câmara exultava contentamente, tinha conseguido tirar do prefeito o cargo do tesoureiro. Porém, a realidade estava de volta. O sonho acabara, no momento em que a enfermeira, que dormir ao lado da criança, notou a sua falta. Ficou atônita, tudo permanecia fechado, o vidro intacto e as portas guardadas, devidamente fechadas. A polícia foi imediatamente chamada e notificada para o senhor doutor delegado. Era mais um dos hediondos sequestros que a polícia resolveria num abrir e fechar de olhos. Era só esperar que os sequestradores entrassem em contato e logo a polícia estaria no encalço dos meliantes. Como ninguém telefonara ou solicitou resgate algum, a gloriosa corte policial estava de braços amarrados, como sempre, sem tomar qualquer providência. Com o passar dos dias, a normalidade voltou à pequena cidade. Como que por encanto as crianças vadias haviam desaparecido. Isso mesmo, sem a interferência da prefeitura. Os vendedores perambulavam pelas ruas e os comerciantes estupidamente estocados esperavam inutilmente a chegada de algum comprador. A safra, a razão da própria vida dessa comunidade, estava perdida. Todo o dinheiro conseguido tinha sido investido ou então servia para pagar as dívidas contraídas durante esse momento de loucura. Um dia qualquer, olhando para a torre da igreja matriz, notou que a imagem de Santo Antônio, o menino Jesus, estava ao seu devido lugar. Todavia, se pudesse chegar perto, verificariam que dos olhos do Santo Antônio corriam 2 pequenas lágrimas.